Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos esperar as pessoas entrarem. Bom dia, pessoal da Florence. Bom dia, Beth. Bom dia, Tati. Bom dia, Fátima, Matsar. Bom dia, Pati. Quanto tempo, hein, Pati? Fico feliz de te ver aqui. Tudo ótimo, gente. Esse mês eu peguei o que a maioria das pessoas me comentaram. Então, a maioria dos pedidos eu transformei numa sequência de lives. Então, a gente vai ter uma sequência de lives esse mês. E eu indico vocês indicarem os amigos de vocês, os colegas. Bom dia, Vivi, o pessoal da Além do Véu, a Clau, a Valéria, o pessoal da DS, o pessoal do Debu Squad, a Liliane, bom dia a todos. Então, muita gente estava me pedindo alguns temas e como eu vi que eram recorrentes, o meu objetivo foi sanar a dúvida de vocês, tá? Então, como a maioria que já tá aqui sabe, eu tô realizando 2 lives por semana aqui na Gamata Cursos. Então, toda terça sou eu com algum conteúdo e toda quinta sou eu com algum convidado. Então, quinta-feira agora já tenho convidado. Vai ser com a Fabi, da Charles Mello. Oi, Dai! Dai, depois a gente continua conversando, tá? Que eu sou dessas, que a gente vai conversando picadinho. Oi, Gabi, bom dia, Eveline. Então, eu criei um mês pra gente melhorar a questão de nosso atendimento e os conteúdos técnicos que vão fazer diferença. Então, muitas pessoas me pediram como prospectar clientes. Então, deixa eu só deixar salvo aqui. E daí a gente já vai pro tema de hoje. Bom dia, Flávia, bom dia, Denise, bom dia, pessoal da RM, a Vivi, a Dani. Fico bem feliz de todos vocês estarem aqui. Então, o que eu... olha, você viu? Tanta gente querida, né, gente? Eu fico muito feliz. E espero que em breve a gente consiga encontrar todo mundo pessoalmente. Então, o objetivo daqui a um tempo é a gente fazer um grande encontro presencial pra gente poder se encontrar e passar bons momentos juntos. Então, vamos lá, gente. Vou explicar um pouquinho do porquê que eu coloquei esses temas, tá? Pra vocês entenderem. Então, muita gente pediu sobre a primeira reunião, sobre briefing, sobre como atender, como encantar o cliente, mas muitas pessoas também me pediram sobre como prospectar o cliente, como que achar o cliente, tá? Então eu vou começar, como o pessoal diz, né? Começar do início, que é para facilitar para todos, e depois a gente vai falar sobre o processo do planejamento. Então tem muitas pessoas que acabam fazendo só assessoria final e quando pegam uma assessoria completa ficam um pouco perdidas. Então a gente vai falar sobre a questão do planejamento, de como que a gente se planejar e atender todos os clientes. E daí no final do mês a gente vai falar sobre reunião final, como fazer a última reunião com os noivos e a reunião pós-evento, que tem muita gente também que ficou com dúvida se faz, se não faz, como faz. Tem gente que acha que é perda de tempo, tem gente que acha que aprende muito. Fico muito feliz de todo mundo estar aqui, a Alcione, a Carol, a Tati. Olha, temos de volta o Dantesco fotógrafo, que ótimo. Seja bem-vinda, Letícia. Então vamos lá, gente. Falando sobre o tema de hoje, como prospectar clientes. Eu acho que antes da gente chegar em como prospectar clientes, a gente tem que entender alguns pontos que muitas pessoas não estão parando para analisar. Então, o que eu sempre falo, né? Que esse período de quarentena, ele tirou muita gente do automático. Mas muitas pessoas não. Muitas pessoas continuam no automático. Olha aí o pessoal da Além do Véu falando que os noivos nunca quiseram uma reunião final e eu sempre quis fazer.
Então, eu acho que a gente tem que aprender a vender. Aprender a vender os benefícios e aquilo que a gente quer que o nosso cliente compra. Quando você fala que você sempre quis e eles não, talvez eles não entenderam o quanto esse feedback é importante para o seu crescimento profissional. E se você fez tudo pelo planejamento deles, eles vão te dar esse retorno. Tá? Então eu acho que é questão de como que a gente conversa. Na live da semana que vem eu vou falar sobre encantamento na questão do atendimento, porque a gente vê que muitas pessoas não sabem encantar o cliente. O cliente ele sai com aquela sensação de que faltou algo. E é quando a gente pensa naquela questão, nossa, a cliente chorou desconto comigo, chegou na loja de convites ou na loja de vestido e gastou um monte. Qual foi a diferença? A diferença é que a loja de vestido, a loja de convites, a pessoa do doce, encantou o seu cliente. Será que você encantou o seu cliente o bastante? Então, antes de mais nada, para a gente começar a falar sobre como prospectar clientes, primeiro de tudo, como que está a sua divulgação? Então, hoje em dia, o primeiro contato com o nosso cliente é através das nossas redes sociais. Então, o que eu quero falar sobre o primeiro momento? Como que está a sua foto no WhatsApp? Isso, tem gente que vai falar assim, como assim, Maíra? A sua foto no WhatsApp fala muito de como você está prospectando o seu cliente. A sua foto no WhatsApp é uma foto profissional, é uma foto do seu cachorro, é uma foto do seu filho, é uma foto de paisagem, ou é uma foto sua trabalhando, uma foto sua de um book, uma foto sua que realmente demonstra tudo aquilo que a sua empresa passa. Olha, tem gente que falou que tá com logo. Então, assim, a gente tem que cuidar dos detalhes. Quando a gente quer que a gente prospecte o cliente, com que o cliente chegue até a gente tem que olhar todos os detalhes. Por quê? Porque é isso que nós vamos fazer no dia do evento do cliente. Nós vamos olhar todos os detalhes. Então, assim, o que a gente vê, por exemplo? Então, como que está a sua foto no WhatsApp? Segundo, como estão as suas redes sociais? Por mais que a gente esteja num período turbulento, a gente tem que alimentar nossas redes sociais com conteúdos bacanas. O que eu digo conteúdo bacana? Com inspiração, com eventos, com dicas, com fotos de noivas ou com ideias do que fazer nesse período. Então a gente tem que alimentar. Pensa se o cliente entrar na sua rede social e ver que você não posta há um mês. O que ele vai pensar de você? Ele vai pensar tipo, nossa, cadê ela? Será que ela morreu, pegou Covid, sumiu? Tem gente que fala assim, nossa, Maíra, como você tá dramática? Não, gente. Eu entrei num fornecedor de bar e ele não postava desde o início da pandemia, ele não postava desde março. E daí eu fico pensando, o que aconteceu com essa empresa? Março, abril, maio, junho, julho. O que ele fez nesse período pelo negócio dele? O que ele fez nesse período pela empresa dele? Como será que está o atendimento dos clientes dele? E todo mundo faz isso. Quando eu entro no Instagram para comprar alguma coisa e eu vejo que a pessoa do Instagram não respondeu os comentários, seja de preço, de tamanho de informação, eu nem pergunto. Você responde todos os seus comentários? E, gente, responder comentário não é por emoticon. As redes sociais estão aqui pra gente gerar relacionamento, pra gente conversar, pra gente interagir. E tem gente que fala, eu tenho preguiça das redes sociais. Desculpa. Antigamente, você podia até falar isso, mas hoje em dia não tem como você fugir. Então, bom dia, Ivan, bom dia, Dani, bom dia a todo mundo que tá entrando aí, a Andréia, a Moraes, a Valquíria, bom dia a todo mundo. Então, o que a gente tem que entender? Como que tá o seu feed? Tem conteúdo bacana? Tem conteúdo relevante? Como tá a sua bio? O seu telefone? Tem gente que fala assim, Maíra, mas eu não tenho site. Não tem site? Ok. Coloca o link direto pro seu WhatsApp no link do site, da bio. E a pessoa vai clicar e vai dar direto com você. Então é muito importante isso. Como que tá a sua bio? Diz daquilo que você faz. Tem gente que fala assim, Maíra, eu não consigo, são muitos caracteres. Troca as palavras por emojis. Então, assim, é muito importante a gente prestar atenção em todos os detalhes. Como que estão as suas avaliações na sua fanpage? A pessoa entende isso, ela vai olhar. Então, a gente tem que parar para analisar. Se a gente quer prospectar clientes nas redes sociais, como estão as nossas redes sociais? Como que a gente está conversando?
Aqui, ó, o pessoal da Charles Mello. O público conversa com pessoas e não com produto e serviço. Exato! Quem contrata um cerimonial, quem contrata um serviço de organização de eventos, de assessoria, quer saber quem está por trás da marca. Um excelente dia, Clau! Então, assim, é que nem o que o pessoal da Castela Mar comentou. Respondo, acho muito importante dar atenção aos clientes. Não é que é muito importante, gente, é fundamental. Os clientes querem atenção. Principalmente nesse momento de pandemia, os clientes querem se sentir acolhidos. Então, se você quer prospectar novos clientes, você tem que acolher todos. Você tem que interagir, você tem que ver as dúvidas que as pessoas têm e como que você vai conversar com elas. Então isso é muito importante. O que o seu cliente quer saber? A gente tem que entender que tem gente que fala assim, ai Maíra, mas eu não tenho tanto conteúdo para postar. Como assim? A gente tem que pensar, eu não tenho tanto conteúdo, mas o que a gente tem? Ah, eu tenho sim. Perto de uma noiva que começou a planejar o casamento, eu já sei muito mais do que ela. Então, assim, o óbvio não é óbvio para algumas pessoas. Tem gente que não sabe o porquê. Então, assim, estudem. Na internet a gente tem muito conteúdo pra gente oferecer esse conteúdo. Aí, a Marli, cancelei meu site, então coloquei o link do WhatsApp. Perfeito, a gente tem que ser prático. O que tá funcionando? Porque um site ruim não agrega. Então, assim, eu sugiro sempre que todo mundo tenha site, que tenha e-mail personalizado. Quem faz os meus cursos sempre sabe disso. Mas para ter alguma publicidade, por exemplo, tem gente que tem blog e não atualiza o blog há 2 anos. Isso não soma. Quando o cliente vai procurar sobre você, isso não agrega. Uma coisa que as pessoas nunca fazem, eu sempre bato nessa tecla. Dá um Google no seu nome, no nome da sua empresa, veja como você aparece, veja as fotos que você aparece. Por que eu falo isso? Porque é assim que o cliente vai te ver. O cliente vai te ver dessa forma. E como que você está aparecendo? Muitas vezes você não sabe como você está aparecendo. Então é muito importante. Isso, Eveline, super importante isso. Sempre postar também que estamos estudando, que estamos nos aperfeiçoando. Para o cliente é muito importante saber que ele tem um profissional do lado dele capacitado, que busca novidades, que busca se atualizar, que quer saber o que tem de novo, que quer saber aquilo que realmente vai mais agregar para ele. Então sempre é muito importante. Sim, pode ser através de conteúdo de lives, de cursos online, de cursos presenciais. Tem gente que já fez muitos cursos. Eu tive uma aluna que ela falou, Maíra, já fiz mais de 50 cursos. Ótimo! O que você fez com todo esse conteúdo que não está aplicando? Então não adianta você ser a louca dos cursos, a louca das lives, se você sair dessa live e não rever a sua apresentação, não rever as suas redes sociais, não rever a sua bio, não rever como está a sua foto, não pensar em fazer um ensaio de fotos profissionais. Então daí nada adianta. Bom dia, Líbia, o pessoal da Líbia, a Mari, a Lu, a Elos. Para postar foto de inspiração de decoração, é necessário pedir autorização via direct para os espaços? Dani, depende de onde você pega a foto, eu acho que é bacana, ou você dá o crédito, tá? Eu sempre gosto de... Eu prefiro postar inspiração de decoração às vezes de fora, que a gente pega, ou às vezes se põe no Pinterest e pega as coisas do Pinterest. E eu acho que a gente tem que dosar também. Então, assim, a gente tem que dosar o conteúdo e criar novos conteúdos também, né? Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Rose, tenho que te dizer que essa sua foto tá incrível. Ela entrou agora, eu vi também pelo Face. Então, assim, a gente acompanha. Se eu percebo que vocês mudaram as fotos, você acredita que o seu cliente não vai perceber? Que o seu cliente não vai perceber esses detalhes? Então, eu acho que isso é o início, tá, gente? A gente tem que entender tudo isso e a gente tem que entender a necessidade de estar antenado com todas as mudanças. Dar crédito é fundamental. É muito ruim você usar uma foto de alguém e não dar crédito para a pessoa, tá? Principalmente se tiver uma assessoria, um cerimonial envolvido. Eu acho muito ruim porque a gente também não gostaria que fizessem isso com a gente. Eu pego muitos cerimoniais reclamando que fulano copiou o site, fulano copiou as coisas. Então não seja você essa pessoa. Eu acho que é bacana a gente pensar sobre isso. Então, primeiro de tudo, observe, gente, observo tudo. As pessoas falam, Maíra, você dorme? Durmo, graças a Deus, durmo, descanso, treino, eu já fui treinar, então a gente vai no pique. O que a gente precisa fazer para começar a prospectar os clientes? Primeiro de tudo,
gerenciar o nosso tempo. Olha aí, o Dantesco fazendo uma pergunta fundamental. Ter o feed organizado é necessário? 3 fotos na fileira ou posto aleatório? Ter o feed organizado não é necessário. Quem olhar o meu vai ver que o meu feed da Gamata Eventos é organizado, mas é porque pra mim, Maíra, ficou muito mais fácil eu postar 3 fotos de um único evento do que ficar postando outros assuntos, tá? Mas pro nosso cliente, muitas vezes ele não vai olhar o nosso feed organizadinho. Ele vai olhar o que tá aparecendo por vez. Então eu acho que muito mais de ter um feed organizado ou de um post aleatório, para a gente prospectar novos clientes, a gente precisa de interação. A gente precisa interagir. Como que a gente vai fazer? Então teve alguém que falou assim, eu preciso pedir autorização do crédito do espaço para postar uma foto do espaço. Então o que a gente vai fazer? Tem aquele espaço que você quer trabalhar. Você vai no Insta do espaço, você curte 3 fotos e comenta uma. E você vai comentar com um comentário inteligente, sempre acima de 4 palavras, tá, gente? Não tenham preguiça pra comentar, pelo amor de Deus, não tenham preguiça. Por quê? Quem vai ver os comentários que você faz no post? Outras noivas, outros fornecedores. E isso vai gerar um retorno. Pensa, a noiva tá procurando um espaço, ela entra lá, vê o seu comentário. A noiva tá procurando um vestido, ela entra lá e vê seu comentário. A noiva tá procurando um docinho, ela entra lá e vê seu comentário. O que ela vai falar? Nossa, é um sinal divino, eu preciso contratar essa assessora. Tá? Então isso é muito importante. Então a gente tem que entender que o que funciona pra mim nem sempre vai funcionar pra você. Então a gente tem que analisar as métricas. Aqui o pessoal da Elos perguntando, fixar um horário de postagem é importante? Não, não é importante. Na verdade, o Instagram, ele fala pra gente quais são os horários de postagem. E nem sempre o horário de postagem do Instagram é o mesmo horário de postagem do Facebook, tá? Então, qual que é o nosso objetivo? Entender qual que é o melhor horário pra você, qual que é o melhor horário de interação. Não sei se vocês sabem ver isso. Sério, Vivi, sério, super funciona. Comentar post sempre funciona. E assim, quanto mais posts dos outros você comenta, as pessoas normalmente voltam pro seu Instagram. Então isso vai aumentar a sua interação também. E quanto aumenta a sua interação, aumenta seu engajamento, o seu post vai subindo. Então a minha sugestão, gente, antes de fazer um post, tá? Antes de você postar sua foto lá, você vai comentar 10 posts de 10 pessoas diferentes. Por quê? Porque daí você vai estar movimentando e quando você postar, o seu vai ter mais destaque. Então a gente tem que entender que os algoritmos do Instagram, eles vão mudando sempre. Então hoje, os likes não são tão importantes. É muito mais importante o salvar, o comentar e o encaminhar, tá? Então assim, o encaminhar é o que tem essa setinha aqui, ó. Então isso é muito importante. Olha aí, o pessoal da Shalom Cerimonial perguntando como que a gente coloca o link do WhatsApp na bio. Então vamos lá. Peraí, vou abrir aqui. Ó, esse é o Insta da Gamata Eventos. No meu link da bio tá o Linktree, tá? Então você vai aqui, ó, editar perfil. Aqui vai estar a palavra site. No site você vai pôr o link do WhatsApp, tá? Agora você vai falar pra mim, Maíra, não sei fazer o link do WhatsApp. Não tem problema, eu vou te ensinar também. Você vai entrar num site que chama Converte com 2 T's. Converte com 2 T's. E aqui você vai criar o seu link do WhatsApp. Daí você copia esse link e cola lá, tá bom? Olha aí a Carol falando, a Carol da Bless. Dá muito certo, já fiz essas dicas e funciona. O que a gente tem que entender, gente? Rede social é que nem dieta e academia. Daí você vai falar assim, como assim, Maíra, rede social é que nem dieta e academia? Só funciona na constância. Não dá pra você ir pra academia um dia na semana e querer emagrecer. Você fazer dieta um dia na semana e emagrecer. Não, gente. Você tem que pegar e fazer todos os dias. Ai, Maíra, todos os dias, inclusive de fim de semana? Gente, o que vai acontecer? O Instagram, o Facebook, ele vai entender, dentro da sua realidade, como que tudo isso funciona. Olha aí a Vivi da Mínimo Detalhe. Dentro do WhatsApp Business já tem o link curto, é só copiar. Ótimo! Nunca tinha olhado isso, vou até olhar agora. Tem aonde? Conta... Aquela, vou até olhar agora isso.
Ah, olha que bacana. Link curto. Então, vamos lá. Você vai entrar em ajustes do seu WhatsApp. Daí vai ter aqui, ó, ferramentas comerciais. E aqui embaixo vai ter o link curto, ó. Excelente, Vivi. Olha aí. É isso, gente. É essa interação que a gente precisa e dá retorno. Vocês entenderam? É isso. Má, às vezes posto alguma coisa e depois de um tempo o Instagram e a foto não consigo compartilhar. Ele pede para impulsionar. Não, gente, como que funciona? O Instagram sempre vai sugerir impulsionar. Por quê? Impulsionar gera dinheiro para eles, tá? A minha sugestão, toda vez que você for fazer um link, não faça um impulsionamento, alguma coisa, não faça direto pelo Instagram, faz direto pelo Facebook. Você vai ter mais recursos, você vai conseguir selecionar o seu público, tudo certinho. Eu assisti uma live sobre marketing digital que diz que o Instagram é a nossa loja, temos que abrir todo dia para trabalhar. Total, Aline, eu sempre falo que o feed é a nossa vitrine. Então assim, como tá a vitrine da sua loja? Tá bonita? Tem com coisas interessantes? Porque se você não postar sempre e não mudar, não vai adiantar. Não, acho super funcional. Que bom, gente, que as pessoas estão falando que minhas dicas dão certo. Ótimo, fico feliz, dão mesmo. Maíra, você acha necessário mudar o Instagram para o Instagram Business? Não tem o Instagram pessoal, somente da empresa. Bem, se o seu Instagram é da empresa, ele já deveria ser comercial. Por quê? Porque quando o Instagram é comercial, a gente consegue ver a evolução, o engajamento, quantas pessoas acessam, qual que é o conteúdo de interesse, coisa que no Instagram pessoal a gente não consegue. Inclusive a questão de patrocinar os posts, então é super fundamental. Mas vamos lá para as próximas dicas que eu separei para hoje pra gente prospectar. Então, quem me conhece sabe, eu fiz um roteirinho e depois, no final do mês, eu vou ver se eu transformo esse roteiro das 4 lives... Nossa, derrubei alguma coisa. O roteiro das 4 lives num e-book, tá bom? Então assim, gente, gerencie o tempo de vocês. Todo dia vocês vão ter que interagir nas redes sociais. Ah, não tem problema. Se é comercial, Cris, tá ótimo. Fica tranquila, tá? Então assim, usem a tecnologia. Como avaliar qual tipo de postagem o nosso público interessa mais? Muito fácil. Então vamos lá. Você vai entrar no seu Instagram, vai ter os 3 pontinhos aqui. Você vai clicar nele e daí você vai aqui, ó, em informações. Você vai em informações e daí ele vai te mostrar as suas publicações, os seus seguidores e as suas interações. E daí você vai ver nos posts qual foi a maior interação, tá? Gente, tô adorando. A gente vai fugir um pouquinho do assunto, mas um vai funcionar com o outro, né? Aqui a Lili perguntando, tem que postar nos stories e no feed todo dia? Gente, o ideal é um post no feed, tá? E 3 stories, 3 a 4 stories por dia. Esse é o ideal. Ai, Maíra, eu não consigo postar todo dia. O que é importante? Você ter constância. O que é constância? Ai, Maíra, eu vou postar segunda, quarta e sexta. Ok. Toda semana você posta segunda, quarta e sexta. Ou não, Maíra, eu vou postar terça, quinta e sábado. Ok, mas você tem que postar toda terça, quinta e sábado, tá? Bom dia, Mari! Eu estava mostrando isso ontem pra minha mãe. Ela disse que nem imaginava que tinha isso no Insta. Gente, muita gente não tem ideia de todos os recursos que a gente tem em mãos. Então, o objetivo é, pra gente estar à frente do nosso colega, a gente não precisa fazer muito. A gente só precisa buscar a nossa melhor versão todos os dias. Que é isso que eu falo. Pra ela acha que rede social é só pra passar o tempo. Não é só ela que acha isso, Carol. E muita gente acha que tá trabalhando e tá perdendo tempo. Se você tá só passando no Insta do povo e curtindo os posts, de nada tá adiantando. Então comenta, interaja, gera engajamento com as pessoas. Vamos lá, gente. Pra programar as postagens. Se não quer gastar? Ótimo! O Facebook fez um aplicativo e uma ferramenta pra você conseguir programar todos os seus posts. Chama Creator Studio, tá? Então chama Creator Studio, é uma ferramenta do próprio Facebook e você consegue deixar todos os seus posts programados. Eu uso o MLabs, tá? Eu pago menos de R$5 por mês por cada perfil e daí eu consigo programar até os stories, programar IGTV, então eu acho que é importante.
Gente, olha que ótimo. Eu era super preguiçosa pra postar, mas agora eu tô tendo um super resultado. Gente, muito! Olha aí, a Mari falou uma coisa que é super importante. Que eu comecei a live falando da importância da gente pensar na foto do WhatsApp. E o que eu ia dizer, todo mundo tá olhando o status. Então, por exemplo, teve status meus que teve 200 visualizações. Então, o que a gente tem que entender? O que eu tô postando? O que eu tô postando no meu status? Eu tô alimentando as pessoas? Eu interajo? Tá? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra gente, com o conteúdo que a gente posta, porque tem gente que posta algumas coisas que eu falo, gente, tá? Então, assim, qual o objetivo? Stories, postar o nosso dia a dia. Pode ser o seu dia a dia pessoal, seu dia a dia profissional. Eu prefiro que você foque sempre no seu profissional. Pode dar alguns spoilers da sua vida pessoal, mas cuidado. Já vi gente postando foto com pijama. Não é necessário, tá, gente? Então eu gosto sempre da gente entender. Sempre leva algumas postagens do Insta pro status do WhatsApp. Ótimo. No Stories você indica postar fotos aleatórias ou mostrar sua imagem através de vídeos. As pessoas amam vídeos. As pessoas tanto amam vídeos que agora o Instagram tem um novo recurso, né? Então não sei se vocês já usaram, a Carol da Família Penteado já começou a usar. Eu vou usar hoje. Então a gente vai testando. Tá? Então acho que é fundamental a gente testar. Status no WhatsApp, nem lembro dele. Então faz um teste hoje. Quem nunca usou o status do WhatsApp vai postar as fotos e vai ver quantas pessoas olham, tá? Ai, Aline, nem de biquíni. Não, gente, foto de biquíni não, né, gente? Dá uma segurada na emoção. Você pode ter um corpo incrível, mas não é o foco, tá? Não costumo postar nada no status do WhatsApp. Então, não é questão de ser importante ou não, é a questão de ser lembrado e ser visto. As pessoas querem saber como a gente qual que é a nossa vida, o que a gente tem. Então eu posto às vezes até o que eu tô comendo e tipo, dá um super engajamento, várias pessoas comentam. Até mesmo porque eu tô numa fase mais fitness. Então, aí a Clau falou que precisa aprender a usar o Reels. O Reels é uma coisa nova e todo mundo tá precisando aprender a usar. Então a gente tem que aprender. O nome do programador é Studio Creator. Studio Creator é o do Facebook. Eu uso o MLabs mesmo, tá? Vim em outra live, às vezes postar sobre os pets é bom. Postar sobre a nossa vida, sobre aquilo que a gente está utilizando sempre é positivo. As pessoas querem ter um contato. O grande problema é que tem gente que posta demais, tá? Então, assim, é só você dosar. Então tem gente que fala assim, Maíra, mas eu não tô fazendo muita coisa de trabalho. Então se você não tá fazendo muita coisa, o problema é seu, né? O problema é seu que não tá focando da forma correta, tá? Então vamos lá. Então gerencie o seu tempo, tire pelo menos 30 minutos do seu dia todo dia para você conseguir fazer essa interação, cuidar das suas redes sociais, veja os horários de melhor pico para você. Então testa os dias, um dia você posta mais cedo, um dia você posta mais tarde. Tudo tem que dosar. Então assim, às vezes uso o meu Instagram pessoal para fazer testes e quero fazer no profissional. Ótimo. Pois é, eu falo que, gente, tá bem corrido, graças a Deus. Então, primeira coisa, pra gente prospectar novos clientes, a gente tem que saber qual que é o nosso público. Isso eu já comentei algumas vezes, então a gente tem que entender. Quem tá falando que é ruim de vídeo tá falando que tá estudando como a Vivi, não é pra estudar, gente, é pra fazer. O vídeo a gente só vai melhorar quando a gente fizer. Pra gravar um vídeo, às vezes eu já gravei 18 pra um ficar bom. Não tem problema. A gente tem que fazer. Flávia, faz um teste. Você pode postar as mesmas coisas no Instagram, no status do WhatsApp ou coisas diferentes. Eu posto coisas diferentes porque eu vejo que são pessoas diferentes. Aquilo que eu quero realmente que a pessoa fixe, eu posto em todas as redes para a pessoa ter aquela fixação, tá? Então, o que é muito importante? A gente tem que entender o que o nosso público quer. Às vezes o nosso público está mudando as necessidades dele e a gente não está mudando o nosso produto. Então, a primeira coisa que eu sempre falo, converse com os clientes de vocês. Os clientes de vocês, eles vão realmente trazer novos clientes. Um cliente satisfeito traz outro, um cliente insatisfeito leva alguns. Bom dia, Lu! Tá? Gravei o vídeo. Tá ótimo! Você gravou 20, saiu um, ótimo. Na próxima vez que você gravar 20, talvez você faça 10. Ou talvez você faça 20 de novo. Ó, tem muita gente que falou que morria de medo de vídeo. Melhor feito do que perfeito. Essa é a frase. Olha aí, eu gostei do seu vídeo, viu, Mari? Eu vi o seu vídeo ontem. Sim, gente, eu assisto os vídeos das pessoas, a gente vai acompanhando.
Então, o que é muito importante? A gente tem que entender que prospectar clientes não é vender. Porque tem muita gente que acha que vai prospectar com promoção. E não. A gente vai prospectar clientes oferecendo conteúdo de qualidade. O que é um conteúdo de qualidade? O que o seu cliente precisa? O seu cliente precisa de dicas, o seu cliente precisa de informação, o seu cliente precisa entender como que vai funcionar. Você já pensou em falar de como que você adiou os eventos, como que você fez a mudança de datas, como que você trabalha, como que você entende o lado do seu cliente que nesse momento teve que mudar a data? Então o cliente ele quer entender o seu lado humano muitas vezes e a gente esquece de mostrar o nosso lado humano. O cliente não quer saber se na pandemia você está com 25% de desconto. Prospectar não é vender, entenda isso. Ninguém entra no Instagram para comprar. A compra acontece naturalmente. Ninguém entra falando tipo, nossa, hoje eu vou contratar um organizador de eventos. Nossa, hoje eu vou comprar uma bolsa. Não, mas você vê a bolsa, você gosta, você pensa e você compra. Tá? Isso aí, Mari, dar a cara a tapa é essencial. Fico muito feliz. Ó, estou criando coragem para os vídeos. Gente, vai com medo mesmo. E faça. Vai super funcionar. Assistam os meus. Estamos postando vários dicas com dicas para noivas e também cerimonialista. Aí, Carol, Gabi, é isso mesmo. Tem que mostrar. Então, gente, entendam que não é pra gente pegar e fazer propaganda. Não é pra gente oferecer desconto. É pra gente oferecer benefícios. Então, ofereça um modelo de lista de convidados, explique sobre lista de convidados, que lista de convidados é um dos primeiros passos para a gente começar um planejamento. Mostre sobre como que a gente tem que... o que é importante para quem vai casar no campo, o que é importante para quem vai casar numa igreja, o que é importante para quem vai casar no salão. Quais são a perfumaria do casamento, quais são os detalhes. A gente pode falar sobre porta-guardanapo, topinho de bolo, bolo cenográfico, sobre forminha, sobre bilhões de detalhes que você já domina, que você sabe. E muitas vezes uma noiva, quando vai na 25, não tem ideia de como comprar as forminhas. Mas você sabe como orientar, porque você não vai falar para sua cliente comprar 7 modelos de forminhas porque ela tem 7 tipos de doce. Porque eu já tive noiva que mandou, eu quero essa forminha nesse doce, essa forminha nesse doce. Isso é meio loucura e às vezes não combina. Por quê? As flores é de uma cor, o doce é de outra e a forminha é de outra. Mas a cliente não tem essa noção, mas você tem esse conhecimento. Então é isso que a gente tem que passar. O nosso objetivo, através das nossas redes sociais, através da prospecção de clientes, é ajudar o nosso próximo cliente, o nosso futuro cliente, a ajudar o atual e prospectar o próximo. A partir do momento que você oferece um conteúdo de qualidade, você atrai um público melhor. Tá? Então, assim, a gente tem que atrair um público com o conteúdo, tá? Então, assim, não é pra gente pegar no primeiro momento e querer vender. Quando a gente vai tentar vender é o quê? A gente não vai tentar vender, o cliente ele vai querer nos comprar e daí a gente oferece a venda, tá? Então, a gente tem que entender essa diferença, que muitas vezes a gente precisa. Aí, eu consegui criar um mailing de clientes oferecendo um checklist para as 10 primeiras pessoas que respondessem aos stories. Dá super certo. As pessoas estão online, as pessoas querem interação, as pessoas querem conteúdo de qualidade. Então a gente tem que oferecer isso. Fico muito feliz de vocês estarem dando feedback positivo que essas dicas realmente funcionam. Outra forma da gente prospectar clientes que é muito importante. Conversem com seus clientes atuais. Faça uma campanha para eles. Eu tive um aluno que foi muito legal. Ele fez uma campanha que cada cliente dele que indicasse um novo cliente, ele daria um jantar romântico. Então, assim, é uma forma de bonificar. Tem gente que através de indicação, já deu agenda, já deu caderno, já deu um monte de coisa. O que você pode dar? Ou às vezes você pode dar um benefício. Algum serviço, uma copeira, sei lá, gente. A gente tem que pensar o que funciona para a sua realidade, o que está dentro da sua realidade, como que isso vai funcionar. E daí você tem que encantar o seu cliente. Qual que é o benefício? Às vezes, por exemplo, o RSVP era uma coisa paga, mas ele te indicando um cliente você dá de cortesia. Então, assim, pensa, conversa com seus clientes, os seus clientes vão falar aquilo que para eles é importante e como você prospectar mais clientes. A gente tem uma fonte muito grande e a gente acaba esquecendo e não conversando com eles, tá? Aqui somos uma vitrine, encher os olhos primeiro, com certeza. Então, assim, pensa, você como cliente, que benefício você gostaria de ter? Se coloca no lugar do cliente. Então, assim, se encanta. Por exemplo, indica um cliente e ganha um kit personalizado. Gente, eu faria até caneca personalizada com o nome dos noivos. O que a gente pode fazer?
Ó, tem uma assessora que não gosta de beber, aí manda um champanhe ou um vinho. Tá vendo? Pensa, se o cliente gostaria de ganhar um vinho personalizado também, gostaria de ganhar um espumante, o que ele gostaria de ganhar? Então a gente pode pensar, você pode dar para o seu cliente até mesmo o uniforme da equipe personalizada no dia. Eu já fiz camiseta com o brasão dos noivos em prata ou dourado, de acordo com a cor da festa. E a minha equipe inteira trabalhou com a roupa personalizada. É um plus a mais, é um plus a mais. Então assim, como que a gente pode agradar? De diversas formas. A gente tem que entender qual que é o perfil do seu cliente. Então isso é muito legal, tá vendo? Eita, ô Carol, daí você tá errado, hein? Você não tá ganhando nada, tá errado, Carol. Tá errado, volta lá pra live de parceria e assiste de novo. Então, assim, é muito importante. E olhem o portfólio de vocês, gente. Olhem o portfólio de vocês, vejam como está, se realmente está de acordo com a sua necessidade, se atende às expectativas. Eu pego muito portfólio de pessoas com erros de português. Então, isso é muito ruim, tá? Então, corrijam a sua gramática, corrijam todos os erros, escolham fotos bacanas, coloquem fotos profissionais. Não sabe fazer? Contrata uma pessoa que faça, gente. É bem melhor do que você falhar nisso, tá? Uma outra dica para você prospectar clientes, gente. Esteja online. Por que eu digo isso? Porque tem gente que demora 1 dia para responder o cliente, demora 2 dias para responder o cliente, tem gente que demora até 3 dias. E não, gente, a gente tem que ser rápida. O cliente que mandou... E é uma coisa muito importante, tá, gente? Responda um cliente no veículo que ele te pediu. Como assim? Aí o cliente me chamou no Instagram, responda ele no Instagram e depois traz ele pro WhatsApp. O cliente te respondeu no WhatsApp, conversa com ele no WhatsApp. O cliente te mandou por e-mail, conversa com ele por e-mail. Porque é muito ruim quando a pessoa entra com você através de um contato e você tenta já direto trazer para outro. Se ele entrou por ali, pra ele, ali tá bom. Então a gente conversa. Nossa, erros de português eu vejo muito. Me chama no Zap, me chama no WhatsApp. Gente do céu, as pessoas não sabem escrever o WhatsApp. E quando a pessoa fala Zap, então é péssimo. Eu não tenho nem vontade de falar com algumas pessoas depois disso. Pronto, falei. Maíra desabafa. Erro de português é muito triste. Então eu vejo assim, tem muita gente que me manda mensagem com erro de português. Ah, vamos começar, gente. Já que a gente vai falar de erro de português, além da palavra WhatsApp, ansiosa é com S. Ansiosa é com S. Quando a pessoa me fala que está ansiosa com C, eu tenho vontade de dar na cara. Aquela que sorri ainda. Editar vídeos pequenos, eu gosto muito do InShot, tá? Adoro o InShot. Pronto, gente, foi só um momento, Maíra desabafa. Passou, vamos voltar, tá? Não escreva textões, tá? Não escreva textos muito longos, não mande áudios muito longos. Gente, acessório, eu já fui até ascensorista, a noiva me salvou como ascensorista. E tudo bem, eu tive só vontade de perguntar em qual andar eu ia descer. Nem em qual andar ela quer descer, não tem problema, gente. O cliente pode, quem não pode errar somos nós. O cliente pode errar, quem não pode errar somos nós, tá? Eu já vi assessor, que hoje em dia é super famosinho, com a palavra assessoria no cartão dele escrito errado, tá? Então não é fácil isso. Mas a gente vai seguindo, tá? Então evitem textos longos, áudios longos, vídeos longos. O que é muito importante? Pergunte para cliente antes de mandar um áudio se você pode mandar um áudio, tá? Sobre trocar mailing com fornecedores e parceiros, você acha bacana? Dependendo do mailing eu acho legal, eu acho que é interessante sim. Eu acho que a gente tem que entender que hoje em dia muita gente não atende número desconhecido. Eu utilizaria o WhatsApp ou e-mail, criaria um texto e mandaria de 1 em 1, tá? Não dá pra gente fazer lista de transmissão com pessoas que não nos conhecem. A lista de transmissão só funciona com pessoas que já são nossos amigos e têm nosso número salvo. Se a pessoa não tem o seu número salvo, você criou uma lista de transmissão, ela não vai receber a sua mensagem. Tá bom, gente? Deus meu, você com C cedilha dói, né, Bia? Dói. No cartão de visita, Clau, no cartão. É bem isso. Tá? Eu tenho um sério problema com erro de português. Estou procurando melhorar, mas penso, escreva aí, vou ver com calma até errado. Gente, tenham pressa. Mailing é uma lista de contatos. Então, por exemplo, o que eu sugiro? Que vocês parem
e cadastrem todos os pedidos de orçamento que vocês recebem. A gente tem que entender que às vezes a gente fala assim, como prospectar clientes? Muitas vezes a gente que não está dando retorno para os nossos clientes. Então faça uma lista e veja quantos pedidos de orçamento você recebeu nos últimos 6 meses. E avalie de onde você recebeu esses pedidos de orçamento. Foi de fornecedor, foi do Instagram, foi do site tal, foi do Facebook, foi indicação de clientes, tá? Então isso é muito importante. E é o que eu falo, gente, busquem conhecer cada vez mais os seus clientes, quais são as necessidades deles, quais são os interesses, tá? Então, através disso, você vai conseguir oferecer melhores serviços, melhores dicas para agradecer. Uma outra forma de prospectar clientes, tá? Não nesse momento, mas assim que tudo voltar, visitando feiras e eventos de mercado. É muito importante a gente fazer networking. É aquela questão de ver e ser visto. Porque muitas vezes você vai num evento de mercado, você encontra um fornecedor, nossa, tem um cliente para te indicar. E daí o cliente vem e você fecha. Então isso acontece. Como agora a gente não está conseguindo ir em eventos, ver serviços, o que eu sugiro? Pega um dia, cada dia você vai escolher um segmento. DJ, hoje, vou falar com todos os DJs que eu conheço. Manda um áudio, pergunta como ele está, como que tá tudo, como que tá a vida, então converse. Amanhã, decorador, manda um áudio para todos os decoradores. Oi fulano, tudo bom? Como você tá? Como tá a vida? Então quem não é visto não é lembrado, então converse com os fornecedores, converse com os seus parceiros, tá? Então através disso vai te dar muito. Então assim, as pessoas que estão em feiras, em eventos de mercado, em cursos, têm uma forma, eles querem melhorar, eles querem novidades, eles querem mais, então isso é muito importante. Nunca participou de feiras? Quando eu falo participar de feiras, não é necessariamente você expor, você ter um stand. Participar de feira você pode visitar, ver os outros fornecedores, conversar com os fornecedores, conversar até mesmo com quem é seu concorrente. Então acho que é bacana. Não finge que você é noiva quando você vê uma assessora, tá, gente? Se apresenta como assessora, conversa, porque isso faz muita diferença. A gente precisa de sinceridade, tá? Feira pode dar muito resultado para algumas pessoas, você tem que entender qual que é seu público, quanto você cobra, qual que é o perfil da feira. Então estudem até mesmo as feiras antes de você entrar. Mas toda vez que tiver uma feira na sua cidade, na sua região, vá, tá? Tem muita gente que sai de São Paulo, sai da sua cidade e vem para as feiras aqui de São Paulo. É muito importante. Cláudia, total, momento de trocar também de fornecedor que não nos indica. Se o fornecedor não nos indica, a gente também não vai indicar eles e a vida segue. Vamos trabalhar com parceiros, nosso objetivo é esse, ver realmente quem pode somar, tá? Que ótimo, gente, que bom que eu tô dando dicas que tá funcionando. Ajuste o foco. A gente tem que entender aquilo que o nosso cliente precisa, o que realmente vai dar resultado e é onde a gente está perdendo tempo. Analise o seu dia, analisa tudo aquilo que você fez no seu dia, porque se você não fez nada no seu dia para prospectar nenhum cliente novo, tá errado. O que eu vejo de muitos clientes? Tem clientes que passam 1 ano prospectando e no outro passa executando e esquece de prospectar. Como muitas de vocês são equipe, presa, só trabalham sozinhos, separa um dia da sua semana para você planejar suas ações. O que você vai fazer na sua semana, o que você vai fazer no mês, como que você vai captar novos clientes, tá? Então tudo isso é muito importante. Prepare o seu texto, seja para parceria, para clientes, prepare o seu script, como que você vai se apresentar. Vou chegar lá, calma aí, Vi. As plataformas pagas, qual que eu recomendo? Depende do quê? Qual que é o seu público? Por quê? Tem muitas pessoas que falam, eu não tenho resultado no casamentos.com, mas eu tenho alunos que têm excelentes resultados no casamentos.com. Qual é a diferença? Você tem que entender qual que é o seu público e onde você quer chegar. Se você tem um público B, A, não vai anunciar no casamentos.com, daí o que você vai ter que pegar? É uma blogueira famosa, uma Constance, uma noiva ansiosa, um Sei a Edu, um Colher de Chá. Buscar blogs mais conceituais, se o seu público é conceitual. Se o seu público não é conceitual, você tem que entender o que mais vai funcionar para você. E é aquela questão de testar. E também assim, o que acontece? Maíra, os noivos que me procuram só querem preço. Ok, será que você tem algum pacote para atender esse público? Será que você pode fazer alguma forma de prestação de serviços para não perder esses clientes?
Porque se eles te procuram e eles querem preço, será que você consegue oferecer uma opção de qualidade? O problema é que muitas vezes a gente se engessa. Ai não, eu só vou oferecer isso porque é isso que meu cliente quer. Não, se o seu cliente está batendo com você e você não está conseguindo atender, muitas vezes a falha é sua. Quando um fornecedor te indicar 3 noivos e você não fechar os 3, conversa com seu fornecedor, com seu parceiro. Oi fulano, tudo bom? Aonde você acha que eu posso estar errando? E o que o cliente quer? Então, aqui ó. Maíra, o que fazer quando a noiva diz que vai falar com o noivo e depois retorna, aí você chama e às vezes diz que está vendo ainda ou às vezes some? Primeiro de tudo, antes de você agendar com uma noiva, explicar todo o seu serviço e passar valores, pergunta se ela tem autonomia para decidir ou se ela precisa sempre do noivo. Por quê? Se ela precisa do noivo, marca uma reunião com o noivo junto. Tá? Então é essa questão. Eu já me antecipo à objeção. Por quê? Se ela falou que decide, ok. Tem muita noiva que é ansiosa, que procura muito tempo antes e depois quer pesquisar. E tem noiva que não sabe dizer que já contratou com outra pessoa. Então eu sempre pergunto, olá fulano, tudo bom? A gente conversou, gostaria de saber se você já fechou assessoria. Se sim, com quem você fechou, quais foram as empresas que você pesquisaram. Conversa com quem te procurou. Eles vão dizer muitas vezes também quem são os seus concorrentes. A gente tem medo de saber quem são nossos concorrentes, a gente tem medo de perguntar para o cliente se ele fechou com outra pessoa. Converse com seus clientes, com quem já fechou com você, veja com quem mais eles pesquisaram. Entenda, é muito importante a gente saber. O preço que a galera funciona no casamentos.com não são reais. Então, tudo vai depender muito da região, o pessoal da harmonia cerimonial. Porque tem região que o pessoal tá conseguindo cobrar valores legais, então a gente tem que entender também como que a gente trabalha com o público, o que a gente tem que entender. Casamentos.com funciona? Funciona, gente. Talvez não funcione para o seu público, ou talvez você não esteja sabendo trabalhar ele corretamente. Minha sugestão, se você está assinando e não está tendo retorno, converse com o pessoal dos casamentos e se recoloque lá. Como está a sua vitrine no casamentos.com? Como está a sua explicação? Como está a sua abordagem? Você está respondendo o seu cliente de forma automática? Tá? Então a gente tem que entender tudo isso. Nossa, verdade, pedem orçamento e somem, deixam a gente esperando, mas são poucas para mim. Quanto tempo depois do primeiro contato você acha bacana perguntar? Eu sugiro 5 dias, tá? 5 dias é o bacana. Aí, ó, pra Ângela funciona. Então é isso. A gente tem que trabalhar essa questão. Como que eu vou abordar o cliente que quer preço? Mostrando meus benefícios. Quais são os seus benefícios? Quais são os seus diferenciais? O problema é que muitas vezes você não tem os seus diferenciais na ponta da língua. Você não sabe por que o cliente deveria te contratar. Então isso é o importante. Por que o cliente tem que te contratar? Por que o cliente vai te contratar? Quais são os benefícios que você oferece? Tá? Uma vez perguntei isso, quais foram os outros assessores pesquisados e a noiva se ofendeu. Disse que era invasiva a pergunta. Eu acho que é a questão de perguntar. Como perguntar, Kemi? Eu perguntaria dessa forma. Olha, eu estou sempre em busca de melhorar ainda mais o meu trabalho ou serviço. Gostaria que você dissesse um ponto positivo e um ponto negativo que você acha do meu atendimento e quais foram as outras empresas que você pesquisou. Por quê? Para eu analisar quem são os meus concorrentes e poder evoluir. É a forma com que a gente fala. Nada é o que se fala, tudo é como se fala. E se a noiva se sentir ofendida, você pede desculpa e azar. A vida segue. Tá vendo, ó? Muita gente falando que funciona. Eita, gente falando que o Zankiel manda noivas fantasmas. O que é muito importante, gente? Antes de você anunciar em qualquer rede, em qualquer coisa, chame algumas pessoas que já anunciam e conversem com elas. Tá? Então, assim, entendam como funciona. Tenha calma e não espere resultados rápidos. Eu tive uma noiva que eu conversei em dezembro do ano passado e ela me contratou hoje. Me contratou hoje não, me contratou na sexta, mas só acabou de mandar os dados do contrato. Então assim, por quê? A gente tem que ter persistência, fechou. Cada um tem uma necessidade, cada um tem um foco. Ela ia casar em dezembro, agora ela só vai casar em março. Então assim, como que a gente tem que entender? Eu vou desistir do cliente? Não, eu trato os clientes todos bem. Eu coloco os clientes até numa listinha e eu vou mandando dicas. Se a pessoa quiser sair, ela sai. Falta de manicure é isso, né, gente? Então a gente tem que entender. Acho que as noivas muitas vezes não encaram a realidade de valores. Grazi, não vou dizer que as noivas não encaram a realidade de valores. Tem muito mercado. Tem gente que tá cobrando maquiagem
às vezes 400, 500 reais pra noiva. E tem gente que tá cobrando 2 mil, tem gente que tá cobrando 3 mil, tem gente que tá cobrando 4 mil. E tem público pra todos, aqui a gente tem que entender qual que é o seu público, por isso que eu falo. Entenda qual que é o seu público pra você conseguir trazer ele. Gente, noiva fantasma vai ter em todo lugar. Porque muitas vezes essas noivas fantasmas são assessores que estão começando, tá? Casamentos.com tá me mandando noiva que nem sabia, só porque fez o cadastro nele. É isso vai acontecer, gente, ó. Recebi 2 clientes fantasmas nesse fim de semana. Acontece. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter na prospecção de clientes: tenha postura, seja educado, elegante, tá? Demonstre respeito pela empresa, pela sua empresa, pelo serviço que você está prestando. Então, se você vai conversar por telefone, você pergunta: te peguei numa hora ruim, você pode falar? Pergunta tudo. Você manda mensagem pra noiva depois que você passa o orçamento? Já falei sobre isso aqui, mas vamos lá. Eu mando pra noiva uma apresentação dos meus serviços. A proposta eu busco mandar numa reunião online ou presencial, depois que a gente conversou. Eu só mando valores se a cliente já entende. Eu só mando preço se a cliente entender os meus valores. Eu não mando. Eu tenho 2 materiais. Um é a apresentação e um é a proposta. A proposta só recebe quem já entendeu tudo da apresentação. Tá vendo aí, ó? Já recebi noiva fantasma que depois descobri que era cerimonialista em início de carreira. Gente, vai acontecer e tá tudo bem. Eu mando a minha proposta. Quem quiser ver minha proposta pode pedir. Eu mando, eu sou educadinha. Quando o cliente fala que não tem mais interesse, o que a gente tem que entender? Ela fechou com outra? O que aconteceu na sua apresentação? Que ótimo! Por quê? Quando eu mando só a apresentação, a pessoa vai ler e vai procurar preço. E daí ela fala: não achei o preço. Pois é, o preço vai depender de acordo com o seu perfil, a gente precisa conversar um pouquinho mais. Vamos bater um papo? E daí eu faço isso e converso. Tá? Uma coisa muito importante: você fez a sua reunião com o seu cliente, prospectou o cliente, marcou a reunião, conversou com ele e ele ficou de pensar. O que você vai fazer? Defina os próximos passos e fale: tá ótimo, eu posso entrar em contato com você quando? Semana que vem? Ele já vai saber que na semana que vem ele vai ter que te dar um retorno. Então defina quais são os próximos passos. Aqui no Coral Thanos estamos ajudando as noivas também, verificando as noivas que estão querendo empresas sólidas no mercado. Que ótimo, Iberê, fico feliz. A gente tem que sempre se ajudar nesse período. Tá vendo? Então assim, gente, o que difere um profissional do outro? A forma com que ele trata o cliente, a forma com que ele se apresenta, como que funciona. Tem gente que manda apresentação e proposta até mesmo no texto do WhatsApp. Se você mandar um PDF bonito com a sua apresentação, por exemplo, o pessoal do coral, mandar com as músicas, links de música, já é diferente. Manda vídeos, as pessoas querem ver os diferenciais. E muitas vezes a gente não consegue passar isso em texto. Então mostre imagens, mande depoimentos de clientes na sua apresentação. Na proposta você vai pôr o descritivo e valores. Na apresentação você vai fazer o quê? Mostrar quais são os seus benefícios, quais são os seus diferenciais. Você já disse que não tem a data por não se identificar com um casal? Já, Elaine, nada que tire a minha paz vale. Então eu já falei que eu não tinha mais a data. Se eu não me identifiquei, eu não fecho, gente. Eu acho que a gente tem que aprender a dizer não. Por quê? Eu conheço muita gente que fechou com um cliente que não gostou e se arrependeu. Então, se não rolou empatia, não fecha. Não fecha, não fecha, não fecha. Tá? Aprenda a dizer não. Tudo que custa a sua paz é muito caro. Tá? Então, é muito tranquilo. Pois é, a Ângela aprendeu. Que primeiro ela manda a apresentação e depois a proposta. Ela demorou pra aprender, mas funciona. E hoje ela tá tendo melhores resultados. Então, assim, isso é muito importante. Olha, tá bom, gente. Gabi, não tem problema. Depois de 10 anos aprender a dizer não, aprendeu. A gente tem que aprender a dizer não. A gente tem que aprender que nem todos os clientes são pra gente. E se o cliente quiser terminar, encerrar o contrato, encerra, gente. Porque uma relação desgastante é muito ruim. Posso fazer sim, Dani. Depois eu faço. Vou até anotar aqui, porque senão depois eu esqueço. Tá? Mas o que eu faço? Eu gosto de fazer o que as pessoas não fizeram por mim quando eu comecei. E é isso. Dar conhecimento, dar dica, mostrar os caminhos, porque muitas vezes isso não acontece. Pois é, gente, às vezes não rola. A nossa paz não tem preço, então a gente tem que deixar o cliente ir.
Aquele cliente que vai pedir muito desconto, que não tá valorizando o seu serviço, deixa ele ir. Não tem o porquê, tá? Aí, ó. Até a Siri tá conversando. Então é muito importante a gente definir os nossos próximos passos e entender como que a gente vai conduzir tudo isso. Então façam um follow-up, busquem agendar as reuniões online ou agendar as reuniões presenciais. Estou com uma noiva super cansativa e já disse que cancelou o contrato, mas ela não aceita. Não tem essa questão de aceitar, gente. O contrato, ele é bilateral, os dois lados têm que estar bom, tá? Se ela não valoriza, não respeita, coloca um advogado e acabou. Ai, que bom, Diana, fico super feliz. Que bom que você acha que eu sou prática e sincera, é isso. Mas a gente tem que ser tudo isso na vida, e isso às vezes assusta algumas pessoas. Mas eu falo que eu não sei ser diferente. Então, gente, pra gente prospectar, a gente tem que saber o quê? Ó, tô aprendendo a dizer não e tenho crescido muito com isso. Que ótimo. Gente, essa que é a noiva não aceita o cancelamento, é difícil, né? Eu já cancelei contrato por mim, já cancelei contrato por causa da noiva. E tudo bem. Não é um contrato que te define, não é um cliente que te define, gente. É melhor do que você continuar insistindo numa coisa que seja desgastante. Tudo na vida tem que fluir. Seja na vida pessoal ou na vida profissional. A gente não tem que ficar insistindo, tá? Se a noiva fala que só quer marcar a reunião depois do orçamento, como agir? Carol, eu dou os meus valores a partir de... Olha, os meus pacotes começam a partir de R$2.500, por exemplo, ou R$3.500. Daí vai de você, tem gente que vai falar R$1.500. Eu passo o valor a partir de. Não tem problema. Se o cliente só quiser preço, e se você acha que, tipo, passando o preço vai espantar o cliente, ótimo, já passa e espanta de uma vez. É isso. Tá? Então, assim, eu gosto de passar pelo menos um a partir de, a gente tem que ser prático na vida. Eu entendo que, por exemplo, hoje eu tava vendo um apartamento e eu perguntei pra mulher a partir de quanto. A pessoa me responde o valor do metro quadrado, ou seja, eu tenho que fazer cálculo. Quase que eu falei, moça, você não quer vender, né? Se eu perguntei o valor do apartamento, eu quero saber o valor do apartamento. Eu não quero saber o valor do metro quadrado. Eu não posso comprar um metro quadrado, eu tenho que comprar um apartamento inteiro. Então vamos ser práticos nessa vida. As pessoas têm que ser práticas, entendeu? E a gente tem que entender que muitas vezes, se a gente está atraindo muitos clientes que não são o nosso perfil, cuidado com aquilo que a gente está postando, com aquilo que a gente está emanando. Porque o universo só traz pra gente aquilo que a gente tá mandando de volta. E o que que acontece? Que eu vejo, teve uma vez que uma assessora falou pra mim, Maíra, eu só atraio noiva louca. E eu falei, cuidado com o que você tá emitindo, porque às vezes é isso. O universo só vai trazer pra gente aquilo que a gente traz de volta. Tem um cliente que não merece o meu trabalho, já falei não para muitas, o importante é que a fila anda. Com certeza, Iberê, a fila anda, tem cliente que não vai valorizar o nosso trabalho, que vai falar assim, mas fulano faz mais barato. Eu também tenho cliente que paga mais. É assim que a gente tem que responder, com essa tranquilidade, porque a gente tem cliente que paga mais sim. Então eu não preciso de um cliente que vai falar que meu serviço é caro, tá? Então é isso. Eu mando a apresentação e o valor a partir das informações dele. Ótimo. Gente, a gente tem que entender que nem sempre o que vai funcionar pra mim vai funcionar pra você. Mas muitas coisas vão. A minha sugestão é testem, tá bom? Gente, só pra pedir ajuda sempre, tá? Tirem print, me marquem, convide os amigos de vocês. Sim, as lives vão ficar no IGTV, tá? E daí a gente já aguarda e já vai conversando. Obrigada, Sol. Fico feliz que você falou que eu sou ótima. Na quinta-feira a gente vai ter uma live com o pessoal de coral, onde a gente vai falar sobre muitas dicas. Então já vou postar e aguardo vocês, tá bom? Então, gente, uma boa terça-feira, uma semana excelente pra vocês. Aproveitem muito, 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 tá bom? Compartilhem com os amigos de vocês e aguardo vocês na quinta, tá bom? Que bom que vocês gostaram. Gente, beijos e uma semana linda pra vocês.